Boa noite, gente. Vou começar. Desculpa o atraso, que chegou na hora, a gente estava resolvendo. Esse evento vai ser transmitido também pelo Facebook, então vai ter participação de quem quiser mandar perguntas em casa. Nosso tema de hoje é Psicologia e Feminismos, né? Um encontro possível. É um evento que foi pensado e está sendo realizado pela Comissão Temática de Gênero e Sexualidade, aqui do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco. E aí a gente reconhecendo a importância de discutir esse tema no contexto político que a gente tem atualmente, e reconhecendo como esses espaços ainda são raros de acontecerem, esses espaços de diálogo. Um evento desse formato que é aberto não só à categoria, mas estudantes e público em geral interessados no tema. Eu sou Isabela de França Meira, faço parte da Comissão Temática de Gênero e Sexualidade aqui do Conselho. Vou mediar o debate. Temos a ideia que seja roda de diálogo, apesar da estrutura aqui do auditório ser assim, mas é para a gente estar trocando. Sou Isabela de França Meira, faço parte da comissão, sou psicóloga, feminista, antiproibicionista. E é isso, a gente tem como convidadas hoje Raíssa Barbosa e Priscila Gadelha. Priscila é psicóloga clínica, analista bioenergética, conselheira aqui do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco e coordenadora da Comissão de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. E Raíssa Barbosa, psicóloga, doutoranda em Psicologia da UFPE, assim como eu também faz parte lá da coletiva do Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana, LabExu, da UFPE. E aí a gente pensou em começar elas falando, e umas meia hora no máximo, e aí depois abrir para as perguntas, o diálogo, tanto com vocês aqui, quanto com o pessoal que quiser mandar comentários. Tá bom? Boa noite, gente. Eu primeiro queria agradecer o convite, né? À Comissão de Gênero e Sexualidade do CRP e reforçar um pouco o que a Isabela trouxe da importância de um debate como esse no momento em que a gente vive, né? Especialmente o momento no que se refere a questões democráticas nesse país. E aí também queria aproveitar a oportunidade para fazer um reconhecimento público, parabenizar a atuação do Sistema Conselho de modo geral, que tem se posicionado de forma ética em muitas das questões políticas que a gente precisa se posicionar. Como a Isabela falou, eu sou doutoranda em Psicologia pela UFPE, e dentro lá do doutorado, a gente tem 3 linhas, e eu estou dentro de uma linha de pesquisa que tem o seguinte nome: Processos Psicossociais, Poder e Práticas Coletivas. De alguma forma, isso ajuda a nortear do lugar de onde eu estou falando. E para o feminismo, né, o lugar de fala, o lugar de onde a gente fala, diz muito do que a gente tem condição de falar. E é importante a gente marcar esses lugares. Então é isso, eu sou psicóloga, concluí a graduação na UFPE, fiz mestrado também lá na UFPE. Quando saí da UFPE, teve 2 espaços de atuação que foram muito importantes, que com certeza contribuíram para a fala que eu tenho a fazer hoje, que foi no Centro Estadual de Combate à Homofobia, do Governo do Estado, na Secretaria da Mulher também do Governo do Estado, e nesses 2 lugares eu trabalhei com formação em gênero. Então, é um pouco daí que parte uma série de questões que me fazem pensar também a psicologia. Bom, quem é que ficou com passar os slides? Ninguém. A gente pode... Bom, quem está aqui... Bom, eu tentei dividir minha apresentação em 3 partes. E nessa primeira parte, eu tenho vontade de fazer uma provocação. A provocação é a seguinte: eu penso que não é possível
uma psicóloga ou um psicólogo atuar de forma ética sem atentar para alguns princípios do feminismo. Bom, o que eu estou querendo dizer é que eu acredito e vou tentar dialogar com vocês e quero ou gerar um incômodo ou gerar empatia diante dessa afirmação, que um profissional de psicologia, uma profissional de psicologia, se está agindo de forma ética, está atentando para alguns princípios que o feminismo, o movimento feminista, a teoria feminista trouxe para a gente. Bom, e aí nessa primeira parte, eu tenho vontade de fazer uma afirmação que é que não há neutralidade na ciência. E aí, diante disso, vale a pena a gente conversar um pouquinho, né, pensando que psicologia é ciência e profissão, a gente conversar um pouquinho sobre quais são esses lugares políticos que foram formando a nossa profissão. E aí eu não tenho como não resgatar um diálogo com Foucault, né, francês e tal, que de alguma forma a gente dialoga muito lá no programa de pós-graduação que a gente faz parte. E aí, no diálogo com Foucault, a gente pode pensar em alguns pontos, que é o projeto de modernidade, que é um projeto político, econômico, cultural e científico. Esse projeto de modernidade europeu, branco e misógino quando quando eu uso expressão, eu quero me referir àquilo que tem repulsa ao que são mulheres. Esse é um projeto capitalista, esse é um projeto de dominação. E aí, quando a psicologia surge enquanto ciência, foi nesse contexto, né? Quando Foucault vai resgatar naquela obra As Palavras e as Coisas, e aí ele fala sobre a formação das ciências humanas, né? Quando foi necessário pensar sobre questões humanas, quando foi necessário pensar sobre relações humanas. E então as ciências humanas, elas têm como no formato que elas ganharam hoje, não dá para a gente dissociar de um período de idade moderna, e um projeto de modernidade e um projeto de ciência que é moderno. Então, vale a pena a gente pensar que quando a psicologia surge dentro de um modelo de sociedade disciplinar, a psicologia surge dentro de um projeto de dominação, dentro de um projeto de normatização. A psicologia veio a serviço de contribuir para a norma, contribuir para a disciplina, contribuir para que aquilo que não é normal se transforme em normal. Mas para que isso? A gente só consegue responder essa pergunta se a gente está atento a esse projeto político que eu estava me referindo antes, né? O projeto de modernidade, que é um projeto capitalista. Então, aquilo que não é normal, aquilo que não produz na mesma velocidade, no mesmo ritmo, da mesma forma que o normal, a gente precisa trabalhar e atuar para convidar essa pessoa desviando para que se torne normal e dentro dessa normalidade continue produzindo e esteja a serviço do capital. Então, quando a gente vai olhar um pouco para a nossa história de ciência, a história da psicologia como ciência e profissão, a gente percebe que a psicologia veio a serviço desse projeto, mas que foi se transformando ao longo do tempo, né? E aí, fazendo agora um diálogo saindo um pouco do Foucault e trazendo um pouco para algo mais brasileiro e mais contemporâneo, bom, contemporâneo não mais, mas enfim. Paulo Freire, né? É um pesquisador da educação que ajuda a gente a pensar sobre questões que estão relacionadas à metodologia e projetos políticos. O Paulo Freire ele fala sobre, bom, a maioria de vocês deve conhecer, mas vou tentar resgatar uma discussão que ele traz, que é sobre a educação bancária versus a educação libertadora. Por que eu estou trazendo esses termos? Porque eu acho que o diálogo com Paulo Freire nos ajuda a pensar e nos coloca a questão: que psicologia a gente quer fazer? A serviço de que a gente quer trabalhar? A serviço de que a gente quer atuar? A serviço de que a gente quer pesquisar nesse lugar da psicologia? E aí, pegando um paralelo, né, com essa discussão de educação bancária e educação libertadora, eu tento brincar um pouco com isso e pensar: psicologia bancária ou psicologia libertadora? Qual é o projeto que a gente quer se filiar? Se a gente pensa nessa psicologia bancária, nessa psicologia que se associa
essa história de modernidade, essa história de capitalismo, a gente tem como atuar como psicologia, mas a gente pode fazer psicologia de outro jeito, afinado a outro projeto político, que é um projeto que está relacionado à liberdade. E é esse o momento que eu acho que a gente vive, e entendo que a discussão entre psicologia e feminismo, ela necessariamente pauta liberdade. Bom, a gente pode passar. E aí, continuando, né? Fazendo essa crítica a uma ciência que eu chamei também de colonial e misógina, trazer esse termo colonial nos ajuda a pensar que não é da ordem do acaso que as nossas referências, né? Boa parte de nós, psicólogas e psicólogos, lemos autores, homens e europeus, quando a gente estava fazendo nossa formação em psicologia. Isso não é da ordem do acaso. As nossas referências ainda não são brasileiras e mulheres, embora a maioria de nós que compomos a psicologia no Brasil sejamos mulheres, não só no Brasil. Bem, então, eu trouxe também um outro autor que acho que ajuda a gente a pensar algumas questões, que é o Boaventura de Souza Santos, é um português que tem pensado esse projeto de dominação moderno, né, que eu estava me referindo antes, mas a partir de um olhar colonial, a partir de um olhar que no caso ele se coloca como pós-colonial, fazendo crítica a esse modelo de colonialidade. E aí por que eu acho que vale a pena a gente fazer essa discussão? Porque o projeto de ciência moderna, que eu estava me referindo antes, que é um projeto de ciência colonial, é um projeto que se prestou a pensar aquilo que é humano e não humano. E aí não é da ordem do acaso que a gente tenha uma série de heranças na psicologia que ainda dialoguem com essa lógica do humano e não humano. E que dialoguem com a lógica daquilo que tem importância e aquilo que não tem importância. Bem, e aí a discussão de humano e não humano dialoga com a discussão de raça e gênero fortemente. E aí eu estou tentando trazer algumas autoras e autores no sentido de começar o diálogo. E aí, bom, eu trago outras duas pessoas de autores, e aí acabo com essa primeira parte de ficar trazendo autores e autores. Eu trouxe também a Simone de Beauvoir, que é uma pensadora, filósofa feminista francesa, que em 1949 escreveu uma obra que chama O Segundo Sexo. Essa obra ficou conhecida por muita gente e marca uma divisão daquilo que, a partir dela, passa a existir teoria feminista. Ela é uma filósofa que se prestou a refletir sobre a condição das mulheres na sociedade, e aí quando ela se refere ao segundo sexo, ela tenta denunciar de que existe só um, e que a gente precisa pensar qual é esse segundo, precisa montar esse segundo. E aí o último autor que eu trago para começo de conversa é o Thomas Laqueur, que tem uma obra que chama Inventando o Sexo, que é de 92. Ele traz uma discussão sobre os corpos e tenta trazer a reflexão de que a nossa ciência, anatomicamente, olhou para os corpos das mulheres, né? Esse projeto de ciência que eu estava me referindo antes, e vou parar de me referir já. Ele criou aquilo que é o corpo que deu certo. Né? Existia o que esse autor chama de modelo de sexo único. Existia aquele sexo que deu certo, né? Aquele corpo que deu certo, que tem força vital suficiente, se transforma em homem. Aquilo que não tem força vital suficiente se transforma em mulher. Portanto, a compreensão dos anatomistas da ciência moderna é de que os corpos das mulheres são aqueles corpos que são inferiores, aqueles corpos que não deram certo, aqueles corpos que não se tornaram homem. Existia, portanto, a compreensão de que as mulheres eram intelectualmente, emocionalmente e anatomicamente inferiores aos homens. Por que eu trago essa discussão? Para dizer que a psicologia, quando a gente situa ela dentro do campo das ciências humanas, e as ciências humanas, quando a gente situa ela dentro de um projeto econômico, político, filosófico, científico de modernidade, a gente percebe que não é da ordem do acaso que a gente acredite e haja muitas vezes, e aí quando eu falo a gente, a nossa sociedade, muitas vezes acreditando que as mulheres são inferiores aos homens. Não é da ordem do acaso, não. Isso foi comprovado cientificamente que era real.
E o que eu quero dizer que foi comprovado cientificamente? Não que eu acredite nisso e não que eu queira comprovar, mas eu estou tentando fazer a denúncia de que ciência é política. Lembra daquela primeira afirmação que eu falei? Não existe neutralidade na ciência. Não existe. Existem formas e formas de pensar, existem formas e formas de fazer. E todas as formas de fazer ciência ou profissão, ela necessariamente está afinada a um projeto político. E aí é a pergunta, né? Qual é o projeto político que a gente quer se associar? Bom, aí eu passo agora para a segunda parte dessa discussão. Vale a pena falar que o feminismo é um movimento social e também uma teoria política. Para algumas pessoas isso pode parecer óbvio, para outras não. Por isso que eu acho que vale a pena a gente fazer esse debate. O feminismo é um movimento social, né? Que, enfim, existe com esse nome desde do século passado. Mas também é uma teoria política. Existem mulheres teóricas que pensam epistemologia, metodologia, que pensam cientificamente o que é o feminismo também. Bom, e aí qual é a reflexão básica que a gente pode pensar que o feminismo traz para a nossa sociedade? Que mulheres são seres humanos. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Não é mesmo. E dialogando, né, com aquelas discussões de humano, não humano, o que é o sexo único, o que não é, o que deu certo, o que não deu. As feministas vão trazer para a gente alguns pontos que eu tentei elencar aqui. Que é a discussão entre natureza e cultura, que é um pouco o que deu origem à discussão entre o que é a compreensão de sexo e a compreensão de gênero. A teoria de gênero, né, que muita gente conheceu o feminismo a partir das teorias de gênero, elas vão pensar que aquilo que é sexo biológico não é necessariamente aquilo que acontece. Eu ter nascido com um corpo biológico não necessariamente significa que a minha performance de gênero vai ser similar àquilo que se espera da minha genitália. Então, fazer a distinção entre natureza e cultura é fazer a distinção entre sexo e gênero, entendendo que sexo é aquela coisa que está mais ligada à natureza, à anatomia dos corpos. Existe o sexo, né, a genitália masculina e a genitália feminina. E existe a identidade de gênero masculino e feminina e tantas outras possíveis, mas eu nem vou adentrar essa questão. Mas foi a teoria feminista, foi a teoria de gênero que nos fez refletir sobre a diferença entre natureza e cultura. Foi também as teorias de gênero que fizeram a gente refletir sobre a diferença entre diferença e desigualdade. O que isso quer dizer? Diferente, todos os nossos corpos são. Existem corpos que são masculinos e existem corpos que são femininos, digamos assim, né? Existem aqueles que são homens e aquelas que são mulheres. E a diferença em si não é um problema, sendo que dentro desse modelo de sociedade que a gente vive, diferença gera desigualdade. E a gente acabou associando essa diferença entre os nossos corpos a desigualdades sociais, a desigualdades políticas, a desigualdades intelectuais, a desigualdades socioeconômicas, a desigualdades culturais. Uma outra reflexão que o feminismo faz para a gente é a discussão entre produção e reprodução. Com que essa discussão dialoga? Ela dialoga com as reflexões sobre público e privado. Porque, historicamente, a nós mulheres sempre coube o espaço privado, enquanto aos homens sempre coube, historicamente, o espaço público. A nós mulheres coube as atividades de reprodução, seja aquela reprodução porque a gente vai ter filho, mas aqueles trabalhos reprodutivos, né? Passou a existir uma divisão sexual do trabalho a partir desse modelo de compreensão de que a diferença deve gerar desigualdade e é denunciando isso que a teoria feminista foi para denunciar isso que a teoria feminista veio. E aí, uma outra reflexão que também as teorias e o movimento feminista faz é a discussão em que o pessoal é político. O que essa reflexão quer dizer? Que questões de âmbito da vida privada são questões que devem ser discutidas politicamente. E aí é a hora que a gente chega. É aí a hora que a discussão da psicologia chega. Por quê? A psicologia se presta a pensar questões do âmbito da vida privada. Sendo que não dá para a gente pensar questões do âmbito da vida privada sem a gente pensar questões de ordem pública, de ordem coletiva.
Então, essa denúncia que o feminismo faz, que o pessoal é político, afeta diretamente a discussão da psicologia, afeta diretamente na nossa prática cotidiana. E aí, já tentando... Não, depois eu chego lá. Não, vou continuar. Já tentando fazer um diálogo com algumas provocações que a gente recebeu depois de ter sido anunciada essa roda de discussão entre psicologia e feminismo, chegou para o Conselho uma pergunta, temos agora uma nova sugestão, para que o Conselho serve? Não tem mais o que discutir para estar discutindo psicologia e feminismo, vamos discutir para que o Conselho serve. O Conselho serve para fiscalizar e regulamentar a profissão. Então, o Conselho precisa estar atento à prática da psicóloga e do psicólogo. Portanto, o Conselho precisa estar atento às questões de ordem pública e privada. E aí, dialoga com essa discussão do pessoal político. Pode passar. E aí, continuando essa segunda parte, né, que eu tento trazer algumas contribuições do feminismo, eu tentei fazer uma muito breve linha do tempo, para a gente pensar historicamente como tudo isso é muito recente. Se a gente pensa o início do século XX, existia a luta das sufragistas, né? As sufragistas diziam, a gente quer direito ao voto, a gente quer direito à participação política. E aí muitas pessoas identificam, né, ali como os princípios do feminismo, muita gente chama de feminismo da primeira onda, que são as discussões das mulheres querendo votar, querendo ter o direito de votar. Quando a gente vai bem mais para frente, nos anos 60, né, com as teorias, passa a existir o fortalecimento das teorias feministas, teorias de gênero, que era aquilo que eu estava tentando apresentar para vocês, né, que faz a distinção entre natureza e cultura, desigualdade, diferença, produção e reprodução. O ano de 75 foi um ano muito importante nesse breve histórico, que foi um ano que internacionalmente a ONU declara como o Ano Internacional da Mulher, e aí a partir daí passam a existir várias discussões internacionalmente falando sobre o que é ser mulher, quais são as condições sociais das mulheres, passa a existir uma série de financiamentos de projetos para discutir relações de gênero, para discutir relações de poder. Bem, aqui no Brasil, no final da década de 70 e início da década de 80, a gente passa a ter a incorporação dessas discussões nas universidades, nos centros de pesquisa. Então, é tudo muito, muito recente, é coisa de menos de um século para cá. E entre os anos 80 e 90, o feminismo precisa se reinventar, porque passa a existir a discussão entre o que nos une e o que nos separa na condição de mulheres. Então, foi a partir dos anos 80 e 90 que passam a existir as mulheres negras dizendo, existe diferença entre ser mulher branca e mulher negra. As lésbicas passaram a dizer, existe diferença entre ser hétero e não ser hétero. As mulheres indígenas passaram a dizer, existem questões específicas das mulheres indígenas. Foi mais ou menos nesse momento, no final da década de 70, início da década de 80, 90, que o feminismo precisa se reorganizar e passam a existir várias correntes e formas de pensar o feminismo e as reflexões sobre aquilo que nos une, aquilo que nos diferencia enquanto mulheres, se fortalecem muito. Eu tentei fazer esse breve histórico para mostrar para vocês que um monte de coisa aconteceu em um século, mas existe um monte de século para trás de história de um projeto de dominação que não foi pautado por mulheres, que foi pautado exclusivamente por homens. É um projeto colonial, né, um projeto machista. Bem, e aí, quando a gente olha para a psicologia no Brasil, a gente percebe que a psicologia é uma profissão bem recente, tem 55 anos, né? Foi regulamentada no ano de 62. E aí, por que eu trouxe isso dentro dessa breve linha do tempo? Para a gente mostrar que, essas discussões que as mulheres de um século para cá, e aí vale a pena sempre dizer, né? Não foi de um século para cá que mulheres se rebelaram contra modelos de opressão. Existe muito mais tempo e muitas outras mulheres e diferentes culturas que a gente não consegue, inclusive, acessar. Mas... Eu esqueci o que eu estava falando.
agora que eu soube que eu tenho 10 minutos só. Meu Deus. Bom, eu estava querendo dizer que a psicologia só tem 55 anos no Brasil, isso é muito pouco, né? Quando a gente pensa uma história de ciências humanas, uma história de psicologia muito anterior, quando a gente pensa a história das mulheres, que é muito anterior. Eu também trouxe como um outro ponto importante para a gente pensar essa linha do tempo, a Constituição de 88, né, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, que tem só 30 anos. E foi a partir dessa Constituição que nós passamos a ter igualdade perante a lei com relação aos homens. O que eu quero dizer com isso? Com esse resumo todo. Que faz muito pouco tempo que a gente passou a ser gente na história da humanidade. Se é que a gente ainda pode dizer que é, né? Se é que a gente já pode dizer que é considerada gente. Mas há muito pouco tempo as mulheres passaram a ser compreendidas enquanto seres humanos. E a gente precisa fortalecer as discussões sobre mulheres e direitos humanos. E aí, pronto, pode passar o slide. E aí é a hora que chega no nosso querido Código de Ética da psicóloga e do psicólogo, embora o que eu tenho, a versão só é do Código de Ética do psicólogo. O nosso Código de Ética é baseado em alguns princípios fundamentais, que são 7. Eu destaquei os 3 primeiros, porque eu acho que eles são fundamentais para a gente pensar a partir de tudo isso que eu estava tentando apresentar. O primeiro princípio diz, o psicólogo, mas aí a gente que é psicóloga pode entender que a gente está contemplada, né? A gente pode se esforçar para isso. O psicólogo e a psicóloga baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, se a gente compreende que mulheres são seres humanos e que a gente precisa estar atenta aos valores que orientam o nosso código de ética, a gente pode acreditar que uma psicologia que se pauta, né, na promoção da liberdade, uma psicologia que se propõe a ser uma psicologia libertadora, uma psicologia que se afina àquilo que foi colocado pelas feministas, a gente está fazendo um diálogo não só possível quanto necessário. O nosso segundo princípio fundamental diz: o psicólogo e a psicóloga trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nós, mulheres, estamos, por diversos motivos e todos aqueles que eu tentei falar anteriormente, extremamente expostas à negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Portanto, se a gente vai ter uma prática de psicólogo e psicóloga implicada, atenta ao nosso código de ética, a gente precisa estar atenta à condição das mulheres para que a gente não seja negligente, que contribua com a discriminação e tudo isso que o princípio colocou. O terceiro princípio traz o seguinte: o psicólogo e psicóloga atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Bom, tentei naquele resgate anterior, né, fazer toda uma discussão de como foi a formação da nossa psicologia enquanto ciência e profissão, né? Em que contexto social surgiu a psicologia, qual era a necessidade que existia, né, uma necessidade de um projeto de dominação, de normatização, e a psicologia foi se reinventando, se recriando, ao ponto de ser uma profissão que hoje em dia a gente, com todo orgulho, diz que é uma profissão que está relacionada ao cuidado, que está no campo da saúde, que promove, que promove liberdade. Portanto, estar atenta a todos esses princípios, direta ou indiretamente, a gente queira ou não, a gente está dialogando com princípios anunciados pelo movimento feminista, pela teoria feminista. Aí, nesse próximo slide, eu trouxe outros princípios, aí eu não vou ler todos, só tenho vontade de ler o último, que diz o seguinte: o psicólogo e a psicóloga considerará as relações de poder que atua, os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica em consonância com os demais princípios desse código. Portanto, estar atento às relações de poder é necessariamente estar atento às relações de gênero. Se a gente
é psicóloga e psicólogo, comprometida com a ética profissional. A gente precisa estar atento às relações de poder. Se a gente está atento às relações de poder na nossa sociedade, a gente está atento às relações de gênero. Se a gente está atento às relações de gênero, a gente está dialogando com aquelas questões apresentadas pelo movimento feminista. Mesmo a gente não querendo chamar de feminismo, mesmo a gente não querendo chamar de teoria de gênero. Se a gente está atenta às questões que estão colocadas como princípios de direitos humanos, e se a gente compreende que mulheres são seres humanos, a gente está afinado. Bom, e aí a terceira parte dessa apresentação, que eu já tenho muito pouco tempo, eu tentei fazer, pode passar, Alice. Eu tentei fazer pensando no que eu indico a todas as psicólogas e psicólogos. Indico a leitura daquele manual, não sei se é manual, a cartilha, eu perdi o nome, que pensa relações raciais, que foi produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, foi publicado em setembro do ano passado. É um documento fundamental para qualquer psicólogo e psicólogo atenta às questões de direitos humanos. A gente precisa se atentar às questões de raça. Esse é um documento que, de certa forma, pede desculpa por tanto tempo que a gente não produziu documentos específicos para pensar em relações raciais. Bom, e aí nesse documento, ele apresenta em algum momento coisas para a gente se atentar, questões para a gente se atentar quando a gente está fazendo uma prática profissional, está na nossa prática profissional, na nossa atuação profissional, seja uma atuação técnica, seja uma atuação científica, né? E aí esse documento traz questões relacionadas a questões raciais, e aí eu tentei pensar em 7 pontos, e assim, são 7 de outros milhões possíveis, mas eu não consegui deixar de falar sobre eles, e aí eu vou tentar passar rapidinho por todos esses. Algumas questões metodológicas para uma psicologia libertadora. Não estou nem chamando de feminista, estou chamando de libertadora. E chamar de libertadora dialoga com direitos humanos, que dialoga com o nosso código de ética. Bom, estimular o autoconhecimento, o autocuidado e a autoestima. Isso pode ser algo genérico se a gente pensar a prática da psicóloga e do psicólogo. Mas eu estou tentando falar isso no sentido de a gente tem olhado para o corpo das pessoas com quem a gente tem prestado atenção no corpo das pessoas que a gente trabalha, com as quais a gente trabalha. A gente se preocupa com sono, alimentação, exercícios físicos. No caso das mulheres cis, como é a relação dela com o ciclo menstrual? A gente precisa atentar para isso e estimular para que as pessoas se atentem para essas questões. Então, estimular o autoconhecimento, o autocuidado, é promover uma psicologia libertadora. Isso serve para homens e mulheres. Mas estimular o autocuidado e o autoconhecimento, quando a gente está falando sobre mulheres, é algo que é absolutamente revolucionário, porque nós mulheres, a gente não é historicamente estimulada a se conhecer. A gente não é historicamente estimulada a perceber como é que está nosso sono, como é que está nossa alimentação, e como é que estão as práticas de exercícios. Bom, estimular o autoconhecimento e o autocuidado é algo que eu entendo fundamental. Outro ponto que eu trouxe é estimular o distanciamento de sentimentos de culpa. E aí, culpa é algo que é uma questão muito cara para o feminismo, né? A relação das mulheres com a culpa é algo ancestral. Nossa sociedade judaico-cristã tem Eva como uma grande referência da culpada, e isso é absolutamente estruturante para todas nós mulheres. Todas nós mulheres sofremos muito por sentir uma série de culpa. Por tudo aquilo que a gente fez e por tudo aquilo que a gente deixa de fazer, a gente se sente culpada. Estimular um olhar atento para o porquê você está se culpabilizando, de que forma você pode pensar de um outro jeito que não se sentindo culpado. Pensar a relação com culpa para as mulheres é algo muito caro. Outro ponto que eu trouxe é estimular a criatividade. Aquilo que eu estava falando, né, sobre o que historicamente coube a nós mulheres. O trabalho da reprodução, o trabalho repetitivo de limpar a casa, de cuidar da criança, de reproduzir, de ter filho, de limpar a casa. Aqueles trabalhos repetitivos de reprodução sempre foi nos colocado como trabalhos nossos, né, de mulheres. E aí a gente, muito poucas vezes, é estimulada a criatividade. Então, uma psicologia que se propõe a ser libertadora, eu não vou nem dizer feminista, mas também dá para dialogar com o feminismo, está muito atenta a estimular a criatividade das mulheres. Estimular a criatividade para as mulheres é algo que pode ser extremamente revolucionário.
De que forma a gente pode pensar um jeito de ser que seja diferente, que seja novo, que seja algo que não acontecia antes. Então, eu entendo que estimular a criatividade, pensando em mulheres e pensando que a gente não foi estimulado historicamente a isso, é um princípio, é algo a ser atentado metodologicamente, quando a gente pensa em uma psicologia libertadora para as mulheres. Um outro ponto que eu trouxe foi estimular a sororidade, fortalecendo as redes de cuidado entre mulheres. Sororidade é um termo feminista que se refere a esse tipo de solidariedade que é próprio das mulheres. É aquele tipo de solidariedade de você olhar no olho uma da outra e dizer: estou ligada pelo que você está passando. Eu passei por alguma coisa similar. Eu consigo imaginar que dor é essa. As mulheres, quando elas se associam, quando elas estão articuladas em rede, elas podem se fortalecer bastante. Porque aquelas questões do âmbito da vida privada, quando a gente conversa sobre outras mulheres, ai, nossa, isso acontece na minha casa, eu tenho que lavar prato todos os dias, só quem faz isso sou eu. Aí uma outra diz: mulher, eu também, só quem faz isso sou eu, só quem está fazendo as tarefas domésticas sou eu. Aí uma outra diz: aí todo mundo percebe que aquilo que acontece na minha casa acontece na casa das outras, que acontece na casa das outras, e a gente vai percebendo que tudo isso não é só do âmbito da vida privada, mas é também do âmbito coletivo, cultural. Então, estimular as redes de solidariedade, que são próprias das mulheres, eu entendo como algo importante para a gente pensar uma psicologia libertadora. Um outro ponto que eu trouxe foi garantir a informação sobre violências de gênero, estimular o reconhecimento de relacionamentos abusivos e conhecer as tipificações da violência doméstica representadas na Lei Maria da Penha. Isso é algo muito importante, porque numa sociedade que a gente vive, que violenta as mulheres de diversas formas, as psicólogas e psicólogos atentos e atentas, né, às questões das mulheres, precisam conhecer os dispositivos que a gente tem, inclusive para tipificar aquilo que é violência de gênero, aquilo que é violência doméstica. Então, estimular para que as mulheres conheçam e se informem sobre o que é violência de gênero e consigam identificar quando elas estão passando por um tipo de relação de violência, de relação abusiva, estão algum tipo de violência, é algo que também promove essa psicologia libertadora. Um outro ponto que eu trouxe é atentar para as questões relacionadas ao prazer. Pronto, esse é um ponto que eu gosto muito dessa discussão. Quantos de nós, na nossa prática de psicólogas e psicólogos, se presta a refletir sobre o quanto as mulheres têm conseguido sentir prazer? E aí, quando eu falo sentir prazer, nos mais diversos setores da vida, inclusive o prazer sexual. Quantos de nós estamos atentas a perguntar se as mulheres que a gente, seja lá em que campo a gente esteja atuando, a gente se preocupa se as mulheres estão gozando? Isso é uma questão, porque as mulheres, de um modo geral, sentem muita dificuldade e não é da ordem do acaso. Então, pensar sobre essas questões, elas sentem prazer quando elas estão trabalhando, elas sentem prazer quando elas estão estudando. Como é que essas pessoas com as quais a gente trabalha têm se relacionado com prazer? Isso é algo também muito caro para o movimento feminista, né? Conhecer o corpo o suficiente para sentir prazer, seja o prazer sexual, seja outros tipos de prazer. Atentar para a questão do prazer é algo muito importante quando a gente pensa as mulheres. E um último ponto que eu trouxe é não ser negligente no que se refere às relações de raça, classe e diversidade sexual. Porque isso também não é distante, né, das discussões que são apresentadas pela teoria feminista, pelo movimento feminista. E muitas de nós, psicólogas e psicólogos, com as formações acadêmicas que a gente não é treinado para ter um olhar atento às relações raciais, não é treinado para ter um olhar atento à diversidade de orientações sexuais, a gente não tem um olhar atento às relações de classe. Então, estimular todos esses olhares é algo fundamental para a gente pensar na psicologia libertadora que dialoga com princípios feministas. Bom, o meu tempo já esgotou, né? Tem algumas coisas que eu queria falar, mas... Bom, é porque, voltando àquela discussão, né, que eu tentei apresentar lá no comecinho, quando eu tentei fazer o diálogo com Paulo Freire, que ele pensa numa educação bancária e uma educação libertadora. Quando a gente pensa numa psicologia libertadora, eu tentei dialogar com aqueles princípios que eu trouxe antes.
Mas vale a pena a gente perceber que muitas vezes a gente reproduz uma lógica de uma psicologia que poderia ser chamada de psicologia bancária, uma psicologia que está a serviço de um projeto de normatização, que não é crítica a questões que são colocadas por relações que são pautadas em modelos capitalistas. E aí, uma última coisa que eu não conseguiria deixar de falar é sobre o consumo de ansiolíticos e antidepressivos por mulheres. Muitas de nós devem perceber nas nossas práticas profissionais a quantidade de mulheres que tomam ansiolíticos e antidepressivos. E a gente, às vezes, finge que nada está acontecendo. Mas essas mulheres provavelmente estão se sentindo deprimidas, provavelmente estão se sentindo ansiosas por questões do âmbito da vida privada, mas também questões de ordem pública, de ordem coletiva. Existe uma quantidade imensa de mulheres que não conseguem sentir prazer, uma quantidade imensa de mulheres que se sentem extremamente sobrecarregadas, uma quantidade imensa de mulheres que não conseguem ter tempo para dialogar com as suas amigas e fazer coisas prazerosas. Existe uma quantidade imensa de mulheres que sentem medo ao andar na rua, porque elas sentem medo de sofrer algum tipo de violência. Existem mulheres que sentem medo de ficar em casa porque elas podem sofrer violência doméstica. Então, assim, pensar, escutar de uma mulher dizendo, eu estou tomando qualquer tipo de fármaco, e não tentar entender o porquê que está acontecendo, não tentar investigar, não tentar chegar junto, e não criar outras condições de possibilidade para lidar com depressão, com ansiedade, ou sei lá, que outro diagnóstico elas tenham recebido. Bom, são questões que eu acho que são fundamentais para a gente não fechar os olhos e não ir caminhando com o bonde, porque muitas vezes a gente, se for caminhando com esse bonde, pode estar concordando com um modelo de psicologia que não é libertador. E aí, eu já extrapolei muito meu tempo, mas, bom, o que eu queria trazer nas considerações finais é que toda essa fala, na verdade, é um convite para um profundo respeito às mulheres, é um convite para um respeito à diversidade, é um convite para a transformação social e é um convite para caminharmos juntas e pensarmos outras formas de fazer psicologia. É isso. Muito obrigada. Queria agradecer a Raíssa, da comissão, todo mundo aqui presente também. Só algumas coisas, por questão de ordem. Alguém perdeu uma chave de carro, e aí se for alguém que está na festa, pronto, ótimo. Então, explicando também que se vocês me verem aqui no celular, porque eu estou acompanhando os comentários, tá online, e aí já tem mais de 900 pessoas alcançadas, algumas pessoas comentando. Depois a gente abre para os comentários. Vamos agora passar a fala para a Priscila. E aí depois a gente abre para os comentários de quem mandou. Podem continuar mandando. E para vocês também aqui. Tá? Então, boa noite, gente. Eu queria começar mexendo com o corpo de vocês. Eu sou psicóloga corporal. Então, minha proposta é que todo mundo troque de lugar. Todo mundo trocando de lugar. Isso, mexer. Massa. Então, primeiro agradecer a Raíssa por essa aula estrutural aqui para a gente e trouxe tantos conceitos, tantos lugares, tanta forma de pensar. Acho que quando ela traz aqui fala de feminismo, são muitos caminhos variados, mas por que trocar de lugar? Porque às vezes é uma mudança no movimento ou uma postura corporal que vai fazer com que a gente passe a enxergar coisas que parecem ser óbvias, mas que por alguma razão, e aí acho que quando o resto desse modelo colonizador pode explicar bem para a gente não consegue enxergar ou não conseguir enxergar. Mas também não é à toa que a gente está discutindo isso agora, a psicologia é novíssima.
né? Então, assim, nós estamos na construção. E o fato da gente estar aqui hoje, e todo mundo mudou de lugar rapidamente, fala também do desejo da gente estar aqui, de construir algo. E o porquê que a gente precisa estar trazendo o lugar do feminismo para a psicologia é porque o feminismo, como bem Raíssa trouxe, a psicologia, todos os conceitos, todos os princípios, vão falar da gente do feminismo, mas vão falar dos direitos humanos, vão falar das necessidades raciais, vão falar das necessidades de classe, mas por que a gente não consegue falar sobre isso, muitas vezes de forma aberta? E por que a psicologia também ainda está nesse lugar, e aí muito entranhado no capitalismo, que a gente não pode deixar de falar sobre isso. Isso é um lugar que hoje, por vezes, dificulta mesmo o acesso das pessoas, da população, aos nossos serviços. Porque o nosso serviço foi baseado em uma estrutura que era para acessar uma parte da população. Parte da população essa que tem acesso e tem dinheiro para pagar. E aí parece que o que a gente está trazendo aqui hoje não são só as relações bancárias que nos levam a construir diálogos, encontros, formas, diferenças. E aí, a proposta que eu tenho aqui hoje, mais do que eu estar trazendo algo, de repente falar do lugar que eu venho construindo e o porquê, de repente, eu fui chamada pela Comissão de Gênero para estar aqui hoje. Porque é um lugar que eu acredito que é de onde a gente pode estar fazendo também. Então, assim, desde a minha construção da psicologia, eu fiz parte de um grupo onde a maior parte das pessoas não fazia faculdade. E aí eu fui como se fosse uma eleita desse grupo. E aí nessa eleição, que era quase uma eleição natural, e não era, né? Era uma eleição de classe, uma eleição de acessos, uma eleição de raça, né? Eu consegui passar. E aí nessa passagem eu fui percebendo que lugar é esse que eu estava ocupando. Quando eu me formei, eu lembro muito dessa idade, eu fazia parte de 11% da população brasileira que acessava a universidade. E aquilo me deu muito susto, porque eu não entendia como era que eu, lá de Olinda, de Jardim Brasil, fazia parte de 11% da população brasileira. E entendendo toda a dificuldade que eu tinha em estar na universidade. Então eu já entendi que tinha algo de muito estranho e difícil para a gente acessar. Não tinha noção do que era feminismo, não tinha noção do que era muita coisa do que eu vim descobrindo com o tempo. Mas a minha construção feminista ela se dá desde sempre, porque eu acho que a gente às vezes não tem nem escolha. Quando a gente está lá, muitas vezes nas ocasiões da vida, em que a gente tem que se colocar, tem que se decidir, tem que falar algo, tem que se posicionar. E aí a gente vai, é como se isso fosse acontecendo com o tempo e a gente vai percebendo. Quando as teorias feministas e a segunda, terceira onda que a gente está vivendo agora, eu começo a ter acesso, eu vou me dando conta que tem uma história que foi a história que me trouxe até aqui hoje. Então, o fato da gente estar aqui hoje é porque muitas mulheres permitiram a gente estar aqui hoje e entregar suas vidas a causas e movimentos e lutas que a gente, por vezes, não tem nem acesso. E aí o convite também é que a gente vá atrás dessas mulheres também. Hoje eu faço parte da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, construiu a Marcha da Maconha aqui em Recife, o Coletivo Antiproibicionista de Pernambuco, e vários outros movimentos relacionados à própria droga. E esse é um movimento extremamente machista, que quando você entra num espaço machista, muitas vezes você é isolada ou rechaçada. Só que nesse movimento também chegou uma quantidade de mulheres em que começa a questionar esse movimento e a dizer que ele precisa ter um outro olhar, porque a gente não conseguia entender que a luta era por um lugar só. E aí a gente começa a aprofundar, e aí eu começo a entender mais ainda de que sempre não, por muitas vezes somos nós que olhamos as necessidades e os pontos mais a fundo. Somos nós que olhamos muitas vezes a necessidade de mudar a forma de olhar, o lugar de sentar, o lugar de caminhar. Somos nós que muitas vezes abrimos espaços onde aparentemente pareciam fechados e a gente experimenta outros lugares. Porque muitas vezes a gente não está em luta por um lugar só, para mim individualmente, como pauta bem o capitalismo. Muitas vezes a gente está em luta por um bem coletivo. Só que como é que a gente vai falar sobre esse bem coletivo se muitas vezes as relações individuais estão... esses dias eu li um texto da Blogueiras Negras,
E eles falam que a gente precisa tomar cuidado com as gerações que estão envenenadas, que eles querem nos envenenar. E como a gente não se envenenar num sistema que vive o tempo inteiro nos colocando em xeque ou nos colocando em contraponto com as outras pessoas. Vivemos hoje uma sociedade que tem dificuldade de olhar, dificuldade de falar, dificuldade de se expressar, dificuldade de ter um corpo que possa ser o que ele é. Porque a gente vive num modelo normativo que disse que a norma era um determinado modelo de homem e um determinado modelo de mulher. E todos aqueles que são contrários a esse modelo, esse sistema de alguma forma, ele vai tirando de cena, tirando a visibilidade, tirando o local do coletivo e colocando sempre a gente numa tentativa de normatizar para um lugar comum, para um lugar único. E a ideia, quando eu entendo meu lugar na psicologia e o lugar que eu venho construindo a partir do feminismo, é de que são tantos lugares, que aí é por isso que há a proposta também de ter cadeiras vazias aqui, é para que outras pessoas possam vir para cá e ocupar, entender que esse lugar não é meu, não é de Raíssa, não é de Isa, não é da comissão, não é do conselho. É um lugar que é nosso, mas que a gente precisa entender que a gente precisa se posicionar e falar sobre ele. Porque não nos foi dado o lugar de fala. O fato da gente estar aqui hoje, falando com o microfone aqui, e minha mão continuar gelada quando eu falo, é porque isso não é um lugar simples para a gente. Não é um lugar que nos foi dado. Nosso corpo, inclusive, foi colocado para prender determinadas áreas do corpo. Aí eu vou para a área que eu conheço, né? Temos 7 pontos que foram realmente fechados. Um deles é a boca. Fechada a ponto de a gente muitas vezes não conseguir falar. A mesma boca que muitas vezes não consegue beijar a pessoa que ama porque tem medo. A mesma boca que muitas vezes tem dificuldade de deixar algo que está incomodando ela dentro de sair.